Olá! Estamos aqui hoje para falar de algo muito especial, porque a loja virtual da Copiosa Redenção está com dois lançamentos incríveis para te ajudar, te auxiliar a crescer ainda mais na intimidade com Deus. E tudo isso agora no mês de março. E para que você conheça um pouco também, entenda quais são essas obras e por que elas podem te ajudar a se aproximar de Deus, estou aqui eu, Lidiana Rossetti, com Júlio Borges. Pois é, gente, nós dois escrevemos os livros, né? O Júlio escreveu Continuo Escolhendo Deus Todo Dia e eu escrevi a biografia do fundador da Copiosa Redenção, Força e Coragem é o título da biografia. E a gente vai bater um papo aqui falando sobre os dois livros, a experiência que nós tivemos ao escrever e que a gente quer compartilhar com vocês que acompanham aqui a Copiosa Redenção e também os produtos da nossa loja virtual. Então vamos começar falando sobre o livro do Júlio. Afinal de contas, Júlio, ele ficou bastante tempo no forno ali esperando para sair, que é o Continuo Escolhendo Deus Todo Dia. Não é o teu primeiro livro, né, Júlio? Então queria também que você falasse um pouquinho dessa sequência aí de livros que você já escreveu e que chega agora, então, o Continuo Escolhendo Deus Todo Dia. Muito bem, Lid. Eu quero aproveitar e chamar o pessoal para passar na loja da Copiosa Redenção. Tem o link, tá? Nas redes sociais, enfim, copiosaredenção.org.br. Tem a loja virtual com os livros, então dá uma passadinha lá. Tem os banners para te ajudar a chegar na venda dos livros. E é um lançamento que vai ajudar vocês, inclusive, nessa quaresma, né? Que vocês, obviamente, querem se aprofundar na espiritualidade. Então, tem um livro que conta sobre, né? Fazendo propaganda também, né, Lídia? É isso aí. Que conta toda a biografia do Padre Hilton, que é o fundador da Copiosa Redenção. E nele, obviamente, com toda a história do padre, você se aprofunda e tem o Continue Escolhendo Deus Todo Dia, que é uma espécie de oração diária para quem quer se aprofundar um pouco mais também no Evangelho. Acho que é isso. E, Lid, verdade, assim, demorou um pouco para sair esse livro, porque aconteceram muitas coisas durante o processo da escrita do livro. Uma delas foi a pandemia. Até estava contando para você, né, aqui em off, que todos os livros que eu escrevi, e esse é o terceiro, eu dei um tempo de 4 anos, é quase uma Copa do Mundo, né? E o primeiro livro foi em 2014, que foi o Testemunho, Quem como Deus, Ninguém como Deus. Tem esse título por conta de São Miguel Arcanjo mesmo, né? Minha conversão se deu no dia 29 de setembro de 2008, então no dia, né, de São Miguel, por conta de uma quaresma de São Miguel que minha mãe rezou por mim. E em resumo da história, eu não estou, né, aqui para dar o testemunho, mas o resumo da história, eu tive um problema com droga 10 anos da minha vida, então eu sou um filho da Copiosa nesse sentido. E então surge o processo de conversão e o primeiro livro em 2014. 4 anos depois, já com uma vida totalmente diferente do que eu tinha, já, enfim, com vida missionária, já surge o segundo livro, que não era previsto, né? O Padre Haroldo, que era o meu diretor espiritual na época, ele, com aquele sotaque americano dele, toda vez que eu encontrava ele, ele falava, cadê o segundo livro? E eu falava, padre, não tem segundo livro. E ele insistia e eu entendi que tinha um chamado ali, né, de escrever. E como eu tinha um feedback das pessoas muito bom com o primeiro livro, eu entendi que, então, de fato, discernindo, né, nesse tempo, que então era um chamado de Deus para um segundo. O título do segundo, vou chegar no terceiro, tá? Mas o título do segundo é Eu Escolho Deus Todo Dia. Como eu disse, eu sou um adicto em recuperação até o fim da minha vida. E existe uma frase muito comum, que é o só por hoje. Na Canção Nova, no PHN, tem o por hoje não, certo? E pensando nisso, eu fiquei assim, imaginando, né, qual seria uma frase que tem a ver com a minha vida e que seria um canal da graça, de alguma forma, para que as pessoas tivessem orações diárias e pensassem um pouco nisso, né? Não só por hoje, mas com uma outra linguagem, vamos colocar assim. Então surgiu Eu Escolho Deus Todo Dia, né? Escolho porque nesse caminho, em 2015, surgiu o projeto Escolhas, que é um projeto de prevenção às drogas. Então, resumo da história. Juntando o projeto Escolhas, juntando com o Só por Hoje, surgiu o nome Eu Escolho Deus Todo Dia. No começo tinham 29 capítulos, e aí eu entreguei para o padre, né, que é o que a gente chama de boneco, né, do livro ali, e ele falou, Júlio, tem 29, escreve mais 2, completa 31 para cada dia do mês.
E aí foi um parto, porque eu demorei mais, acho que 4 meses para escrever 2 capítulos. Te entendo. Mas você é escritora, você sabe. Tem coisas que saem naturalmente, tem coisas que demoram, né? Principalmente quando é forçado, assim, quando, tem que escrever. Enfim, mas saiu. E o padre, assim, muito carinhosamente escreveu o prefácio dos 2 livros. E nesse segundo ele fez questão de fazer uma oração final em cada capítulo, o que tornou o livro mais especial. Então, assim, agora chegando no terceiro livro, né? Eu achei que ele seria lançado em 2022, mas teve a pandemia, teve todo um processo também de oração, onde Deus me pediu para que eu colocasse algum testemunho nesse livro. E eu não entendia como. Então, eu tinha já alguns capítulos prontos, já escritos, mas eu não entendia o que Deus queria de mim. Então veio a pandemia, veio alguns processos dentro da minha vida, histórias que foram surgindo no meio do caminho, como o meu casamento, como a própria questão da consagração de leigo dentro da copiosa, o conhecimento da copiosa, e eu entendi que Deus estava preparando algo maior. E o que é esse algo maior? Para você que está ouvindo aqui, escrever um livro não é uma coisa fácil. E os primeiros 2 livros não tive editora, foram livros independentes. Eu tive que bancar um livro, né? E esse segundo, eu tive o apoio da Copiosa. Então, assim, é muito legal você ter alguém que fale assim, olha, estamos apoiando o que você está fazendo, nós acreditamos no que você está fazendo. Então, Deus é tão bom que, assim, ele demorou, mas é porque era algo muito melhor, sabe? E, para concluir, né, o nome do segundo livro Continue Escolhendo Deus Todo Dia. Ele vamos colocar assim, ele fechou uma tríade, uma trilogia. Então ele começa com o testemunho, ele tem uma fase da minha vida que de fato eu coloco ali, escolho Deus todo dia, tanto que a passagem bíblica do primeiro eis que faço nova todas as coisas, porque de fato Deus faz, ele me tirou da droga. Segundo, eu escolho Deus todo dia, vá para águas mais profundas. E aí o terceiro aquele que me ama é aquele que me obedece, que é João 14, 21. E o continuo é uma forma de dizer, olha, eu continuo escolhendo Deus todo dia, né? De fato, esse só por hoje, ele existe na minha vida ainda. E mais ainda, ele existe tanto na minha vida que minha vida ela andou espiritualmente e dentro da igreja, onde aconteceram coisas que eu não imaginei que iriam acontecer. O casamento, que é o caminho vocacional, ser leigo consagrado, fazer missão fora do país, que era uma coisa que eu não imaginava, mas Deus me chamou e uma pessoa tinha profetizado. Então, o terceiro livro, ele é uma junção dos 2 livros, só que eu diria que ele é um pouco mais profundo, porque a maturidade espiritual durante todo esse tempo, ela foi maior, ela na verdade ela tem que ser maior, né? A gente vai passando o tempo e nós temos que aumentar a nossa maturidade espiritual. Então eu vejo um livro mais maduro, o terceiro livro. E, como diz o livro, né, eu continuo escolhendo Deus todo dia, e a ideia é que esse mantra, vamos colocar assim, seja até o fim da vida. Essa direção, né? Esse rema aí seja para todo o fim. Isso. Você foi falando e me lembrou muito algo que o Padre Wilton falava também, e que na Copiosa Redenção, né? Eu até tenho a dúvida, não sei se os leigos consagrados fazem também, mas as irmãs eu sei que fazem voto de pobreza, castidade, obediência e perseverança. E quando você vai falando, eu continuo escolhendo Deus, é um fruto da virtude da perseverança, né? Esse perseverar. E aí, Júlio, você mesmo disse, né? Os livros, eles vão mostrando um amadurecimento espiritual teu, interior e, claro, exterior também, né? Como homem, como filho de Deus. Uhum. Como perseverar, como continuar escolhendo Deus todo dia, né? Porque se você já se sentiu desanimado no caminho com Deus, fique tranquilo, você não é o único, né? Todo mundo vai passar por isso. Porque parece que a gente tem aquela coisa do primeiro amor, quando a gente tem uma primeira experiência com Deus, um retiro que marca a nossa vida, a nossa conversão, e ali a gente quer, até a gente falava nos bastidores, queremos deixar tudo por aquele a quem nós amamos, porque estamos apaixonados e queremos corresponder a esse amor. E a vida vai acontecendo, vem as frustrações, as decepções. E como perseverar nesse amor que persevera por nós, né? É isso, gente. O que você acredita que pode o livro também ajudar as pessoas a perseverarem nesse amor? Interessante a pergunta, porque
Um dos capítulos que eu mais gostei, né, de escrever, a gente estava conversando sobre isso também, foi o capítulo que eu tive que dividir. Ele é tão grande que eu dividi ele em 4, que são as 10 dores de Paulo. E é muito interessante, porque as pessoas têm uma ideia errada de que quando você encontra o caminho com Deus, tudo vai dar certo. É. E isso é uma falsa ideia, né, que é muito pregado, talvez, por uma filosofia de prosperidade, sabe? Que não existe isso. Se nós pegarmos o exemplo dos discípulos, eles morreram de maneiras bem violentas, sabe? E eles não tiveram uma vida fácil. Talvez a vida mais fácil que eles tiveram foi antes de conhecer Jesus. A partir do momento que eles conhecem Jesus, eles não têm onde ficar, eles não têm o que comer, eles vivem literalmente na providência. E aí o que acontece? Durante esse tempo em que eu tive o meu processo de conversão, né, até chegar ao terceiro livro, eu tenho um amigo meu que ele é rapper, que ele fala assim, que a vida é um batimento cardíaco. Uma hora você está em cima e uma hora você está embaixo. E se tá tudo reto, você tá morto. É. Legal. É. Então, a vida, eu vejo ela dessa forma, assim, uma hora você tá bem, mas se você tá bem, louva a Deus, mas saiba que vai ter algum momento em que não vai ficar tudo bem. E na hora que não tá tudo bem, aprenda com isso. Então, as 10 dores de Paulo é a forma mais, assim, consciente e espiritual que eu entendi que eu poderia colocar no livro, de uma forma profunda também, onde eu coloco os sofrimentos de Paulo. E assim, se tem um santo que eu gosto muito, são dois, né? João, evangelista, mas eu amo Paulo também. Paulo porque ele não desistiu. Ele foi o cara que eu acho que mais sofreu de todos. Assim. Então, as 10 dores de Paulo é uma forma de eu colocar, ele teve muito mais que 10, mas ele foi açoitado, ele recebeu pedrada, tanto que ele desmaiou. Isso está tudo no Atos dos Apóstolos, tá na Bíblia isso. Então ele sofreu assim, ele foi expulso de cidades, ele naufragou 3 vezes. Eu sou missionário, Lili. Se eu bater o carro uma vez numa missão, eu vou ficar com medo. Se eu bater o carro uma segunda vez, eu vou ficar com muito medo. Na terceira eu falo, Senhor, não quero mais ser missionário, sabe? Mas Paulo naufragou 3 vezes. Era para ele ter desistido. Ele ficou preso. Na última prisão dele, ele foi humilhado. Ele foi açoitado. Provavelmente ele estava com umas costas toda dolorida, cheia de pus, sabe? Enfim, eu fico imaginando o que Paulo sofreu e em nenhum momento ele murmura, sabe? Então, o livro, ele, como eu falei da quaresma, né? Mas não é só para a quaresma, obviamente. É para a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida católica, a nossa vida cristã, ela precisa de ferramentas onde a gente encontra um lugar de esperança, um lugar onde a gente vai ver bons exemplos e vai dizer, eu consigo também. E aí, para concluir, o primeiro livro que eu recebi quando eu me converti em 2008, curiosamente, foi de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola tem uma história interessante, que ele foi bem audacioso. Ele machucou a perna dele, em resumo da história, né? Ele machuca a perna dele, mas ele era vaidoso, né? Um canhão atinge a perna dele. Os inimigos, por respeito, recolhem ele, mas cuidam de qualquer jeito, e quando devolvem ele, a perna dele está torta. Então ele pede para quebrar a perna dele de novo, para ficar certa, de tão vaidoso que ele era. Então ele fica acamado numa casa de pessoas católicas. Ele fala, eu preciso passar um tempo. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Eles dão livros para ele, obviamente livros de santos. E ele, lendo a história de São Francisco de Assis, ele diz, se São Francisco de Assis conseguiu ser santo, eu também consigo. Na audácia dele, na prepotência dele, ele foi. E Santo Inácio de Loyola, a história dele é um dos santos que mais sofreu também. Ele ficou, né, numa gruta, cresceu o cabelo, a unha, ele ficou parecendo um monstro. Então, dali surgiu os exercícios espirituais. Enfim, então, por que eu estou citando Santo Inácio de Loyola? Porque muitas vezes é essa ideia que eu estou colocando aqui. A gente acha que, não, eu quero ser santo. Eu vou largar tudo, Deus vai me dar, e vai ser maravilhoso, e eu vou viver, e vai ser, meu Deus. De fato, Deus vai estar presente, mas nem tudo vai ser alegria, sabe? E hoje eu entendo por que o primeiro livro que eu ganhei foi Santo Inácio de Loyola. Porque toda a minha vida, nesses 16 anos até chegar aqui, teve altos e baixos. E nesse livro eu tento contar, cada capítulo tem uma história. Tem história que é feliz, tem história que é engraçada, mas tem história que é triste. Nesse meio do caminho eu perdi minha mãe e meu pai de câncer.
né? Minha mãe em 2013, meu pai em 2017. Minha mãe 7 anos de luta, meu pai 3 meses, foi muito rápido. E eu fico pensando, se eu não tivesse a fé que eu tenho hoje, eu não sei se eu teria continuado esse só por hoje. Talvez eu tinha desistido. Talvez eu tinha abandonado a minha fé, teria vivido como eu vivia antes. Mas existe um propósito para a nossa vida, um chamado maior, né? Onde Deus pede para a gente ser fiel até o final. E Lídia, eu não sei como vai ser o final da minha vida. Eu não sei se eu vou durar meses, se eu vou durar anos, se eu vou envelhecer. Eu não sei como vai ser. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que eu quero ser porque eu fui chamado para isso, na minha luta espiritual e na minha audácia, não como Santo Inácio. Mas eu quero ser santo. E nessa busca de santidade eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou amar, eu vou ser alegre. Então é um convite para quem está ouvindo também, né? Esse podcast. Não desista daquilo que Deus te chama, sabe? Escrever um livro, para chegar num terceiro livro e nesse terceiro livro ter uma editora por trás, eu tive que escrever 2 primeiros. Entende? Então, se eu desistisse no primeiro e falasse, eu não tive editora, né? Eu não teria o segundo, não teria o terceiro. Talvez eu nem teria conhecido tantas histórias, né? Você é escritora, você sabe. As pessoas chegam na gente e contam histórias. Eu li seu livro, o seu livro me ajudou. E eu acho isso tão bonito, porque não é nosso, é a história de Deus na nossa vida, que alcança outras pessoas. Eu lembrei daquela trend que tá rolando aí também no Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É verdade. Dá pra gente fazer, viu? Tipo uma foto, você começa, primeiro você começa, depois você melhora. Mas uma coisa também que a gente, conversando sobre o seu livro, até nesse processo, né, de lançamento, o pessoal aqui da loja, da Copiosa Redenção, era que existe uma maneira leve e uma forma de encontrar Deus no cotidiano. Isso. Porque quando a gente fala de santidade, muitas vezes pode parecer que santidade é algo extraordinário, né? Que existem, obviamente, as manifestações extraordinárias de Deus, né? Que dá aquela divisor de águas na nossa vida, mas ela vai se construindo também ali no cotidiano. Então, como que foi, assim, para você também pensar? Teve, claro, ali do segundo livro, o Padre Haroldo, mas essa questão de 31 dias, né? Um itinerário. Uhum. Porque a ideia, né, Júlio, é que a pessoa, então, leia um capítulo por dia. Como que é? A minha linguagem ela é bem simples, assim, eu não tenho uma escrita rebuscada, assim, eu não uso palavras difíceis, vamos colocar assim, desde o primeiro livro. Então, a ideia... Quando eu pensei, né, nesse tempo no terceiro livro, eu pensei mais nos jovens, sendo bem honesto. Assim, porque eu percebi que o segundo livro, os jovens estavam acessando mais. O testemunho é para todo mundo, né? Todo mundo é curioso e quer saber como foi a história de conversão. Então tem os mais velhos, tem os mais novos. Mas o segundo era os mais jovens. E tinha gente que falava assim, nossa, Júlio, eu li o seu livro e usei o capítulo X numa pregação. E aí acendeu uma luzinha. Eu falei assim, bom, então eu vou continuar escrevendo numa linguagem simples e vou continuar fazendo 31 dias, para ser uma espécie de oração diária mesmo, né? Então, esse livro ele foi feito com essa linguagem, né? Uma linguagem simples, acessível para os jovens, só que eu coloquei uns elementos a mais que no segundo não tinha. Por exemplo, eu vou usar uma linguagem aqui para tentar explicar. Eu acho que o segundo livro ele está mais cristão, mas ele não está católico. Entende? Nesse eu fiz questão porque mesmo foi em 2017, 2018, quando eu já tinha lançado o segundo livro, que Deus numa adoração me pediu um chamado, defender a sua igreja. E aí eu comecei a estudar a doutrina, não sei o quê. Então no segundo livro eu não tinha essa bagagem. E nesse eu coloquei catecismo, coloquei encíclica papal, coloquei frases de santos. E de fato, assim, para concluir o pensamento, né? Eu acredito muito no que, por exemplo, São José Maria Escrivá e Santa Teresinha do Menino Jesus, eles pregam, né? Que a santidade é feita nas pequenas coisas e no cotidiano. Então, muita coisa que está ali, principalmente nas orações que eu coloco no final, eu segui o exemplo do padre, né? Porque o padre colocou orações dele no final, mas o padre faleceu, então eu segui o conselho e coloquei orações no final também. Então, tem o evangelho, tem encíclica, tem o catecismo, tem história, mas tem a oração. Por quê? Porque eu acho que é importante as pessoas terem momentos de oração. Ler livro é bom, espiritual é bom, mas é necessário rezar também.
E eu acredito muito naquele pensamento que a psicologia traz, né? Que uma pessoa para criar um ritmo, né, uma rotina, 21 dias. Então eu imagino que, pô, se 21 já funciona, então 31 vai funcionar também, né? E a ideia é essa, Lídia. Então é 31 dias de reflexão mesmo. A ideia é que você leia um capítulo por dia. Obviamente que tem gente que, na ansiedade, Vai. vai ler dois, três, mas tudo bem. Mas a ideia é que seja né, uma oração diária mesmo. E é isso que você foi falando, vai criando o hábito da oração. Então, se você que deseja, até às vezes como um propósito dessa quaresma, criar o hábito de oração, de reflexão da palavra, de conhecer mais também a igreja, o Continua Escolhendo Deus Todo Dia, ele é esse itinerário de 31 dias, né, que você pode usar como 31 dias, para se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus. E até estava pensando aqui, Júlio, Quaresma é 40 dias. Já começamos a quaresma, mas se você pedir hoje o seu livro, você tem ali os 10 dias para chegar até a sua casa pelos correios, mas tem que pedir hoje, entendeu? E aí você consegue viver os outros 31 dias também ali. Você que ainda não pensou num propósito para viver essa quaresma, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo e sempre há tempo, né? Tanto para recomeçar, para continuar escolhendo Deus todo dia também. Júlio, uma coisa também que me chamou muito a atenção, só para vocês saberem, antes de a gente começar aqui esse bate-papo, a gente fez uma oração. E não é a primeira vez que eu participo de reuniões, enfim, contigo, que você conduz a oração. E eu acho muito interessante essa sua liberdade de falar com Deus. Não tem, assim, palavras feitas, sabe? Não tem aquela coisa assim, ai, vamos começar com vinho de Espírito Santo, e aí vamos falar isso, isso e isso, e que às vezes fica tão no automático, né? Enfim, eu queria que você, na verdade, eu queria agora que as pessoas vissem ele rezando, né, para comprovar o que eu tô falando. Mas assim, o que é para você oração? Essa é uma pergunta muito importante, porque durante a minha caminhada católica, eu passei por tantas vertentes. Por exemplo, o meu vocacional foram com os jesuítas. Os jesuítas são contemplativos, então eu tenho um viés contemplativo. Mas eu não me considero com a espiritualidade inaciana, por exemplo. Por mais que eu falei de Santo Inácio, eu não me considero ter uma espiritualidade inaciana, e mesmo sendo acompanhado pelo padre Haroldo por 11 anos. Eu colocaria que eu tenho assim dentro de mim, eu sou tradicional, mas a parte carismática, essa liberdade do Espírito Santo faz parte da minha essência, sabe? Então, a oração para mim ela é um diálogo com Deus. E eu gosto dessa conversa natural. Eu gosto, obviamente, de colocar orações como Pai Nosso, Ave Maria, né? Rezo muito pelo anjo da guarda, também tenho uma conexão muito forte com anjos por conta da minha conversão. Coloco muito a oração de São Miguel, né? Ave Maria, oração de São Bento. Geralmente eu coloco aquilo que no coração é chamado a falar, né? A rezar. Mas eu gosto muito de ter essa liberdade, sabe? De sentir o momento, de que Deus coloca no meu coração aquilo que precisa ser falado de uma maneira natural. Para quem já me viu em pregação, por exemplo, é do mesmo jeito. Eu começo, geralmente, por exemplo, pode já até ter começado uma oração, eu faço as pessoas levantarem de novo e falo, vamos fazer uma oração aqui, vamos pensar junto, vamos conectar junto. Então, a oração para mim ela é muito importante, muito forte. E eu uso ela no meu dia a dia, assim, também, dessa forma, como aconteceu aqui antes, né, da gente. Muito natural, muito do meu jeitinho, assim, de conversar com Deus. Então, no Continua Escolhendo Deus todo dia, né? Você também vai aprender a ter essa liberdade de filho de Deus que conversa com Deus que é Pai, que é nosso amigo, né? O Espírito Santo está aqui todo dia, todo momento. Eu lembro que eu iniciei minha caminhada na renovação carismática. E existia muito, acho que até era do Monsenhor Jonas Abib, que era Bom dia Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje, né? Tinha muito isso. Então, de você trazer Deus para o seu dia a dia, né? Ele está ali sempre batendo na porta. Júlia, você tem alguma indicação assim para o pessoal? Qual é o melhor momento para rezar? Uau, boa pergunta. Eu acho que vai da rotina de cada um, assim. Mas eu, por exemplo, eu tenho algumas dicas que eu acho que funcionam bem. Logo de manhã, quando você acorda, eu acho que é bom para você entregar o teu dia, sabe? A gente sabe que tem a leitura a liturgia das horas, né? Mas poucas pessoas têm o tempo para fazer isso, né? Então eu colocaria durante a manhã,
ou à noite, né? Porque aí entra também o exame de consciência. Do que fez durante o dia, do que foi bom, do que não foi bom. Então, assim, sendo bem honesto, eu aconselharia os dois momentos. Logo quando acorda, né, no seu café da manhã, ali o seu momento, conversando com Deus, e depois no fim do dia. Porém, vai um adendo, um plus e uma dica. Ótimo, anotem. Que eu acho que oração tem que ser feita a todo tempo, né? Por exemplo, você vai tomar uma decisão durante seu dia, oração. Conversa com Deus, assim, do seu jeito, né? Eu nunca vou esquecer que eu conheci em Fortaleza um homem muito rico e da família Kinderé, o patriarca da família, assim, muito rico. Inclusive eu fiquei na casa dele, um cara muito gentil. Eu lembro que ele falou uma coisa assim que me marcou. Ele falou: Júlio, eu sou empresário, meus horários são muito rígidos, né? Mas ele falou: mas não tem como. 3 horas da tarde, eu paro onde eu estou e rezo o terço da misericórdia. Ele contou que teve um dia que ele parou uma reunião. Ele falou: eu vou no banheiro. Foi no banheiro, rezou o terço da misericórdia e voltou para a reunião. Aquilo me marcou no sentido de disciplina, sabe? Era aquele seu compromisso. Você quer rezar? Reza. Eu não sou exemplo de disciplina, mas porque, enfim, sanguíneo já viu como é. Mas eu acredito que é importante a gente ter, sim, um horário, porque senão vira bagunça também, né? A gente precisa ter o compromisso dentro do nosso cotidiano de falar: olha, esse momento aqui eu preciso fazer um momento de oração, preciso falar com Deus. Se for diante do Santíssimo, melhor ainda. Se não, na sua casa, onde você estiver. Então, gente, a gente está aqui, continua escolhendo Deus todo dia, um lançamento da Copiosa Redenção, da loja virtual da Copiosa Redenção. Então, se você quer ter uma experiência, né, diária, 31 dias de reflexão, oração, aprofundamento na doutrina da igreja, esse livro aqui é para você. Ou se você quiser também presentear algum jovem, filho, tio, parente, primo, papagaio, periquito. Mas pessoas que rezam, que querem ter, né, uma intimidade com Deus, uma ótima oportunidade também para você, nessa quaresma, se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Você encontra, continua escolhendo Deus todo dia na loja virtual da Copiosa Redenção, que está o link aqui aparecendo para você, e também digitando, né, loja.copiosaredenção.org.br. Eu não lembro se é isso, irmã Daniele, se não for, você muda depois. Agora o Júlio vai fazer o merchan dele. Pessoal, eu tô aqui para te convidar a acessar o site da Copiosa Redenção e adquirir o meu terceiro e novo livro, Continue Escolhendo Deus Todo Dia, para você que quer, né, ter um momento de oração diário, tá? E aproveitar talvez esses momentos da quaresma, quem sabe, né, para se aprofundar mais em Deus. E eu queria dar 2 recadinhos que eu acho que são muito importantes para você que vai adquirir o livro. O primeiro é que toda a renda, né, do dinheiro... Hã? Olha para outra. Ah, irmã, tá bom. Começar de novo, tá bom? Pode ir? Mas o livro tá certinho? Tá bom, desculpa. Olá, queria fazer um convite para vocês, muito importante. Acesse agora, né, o site da Copiosa Redenção para adquirir o meu novo livro, Continue Escolhendo Deus Todo Dia. Um livro que vai te ajudar na tua espiritualidade diária, até inclusive se você quiser utilizar durante a quaresma, né, para aprofundar mais a tua fé e aumentar mais a sua intimidade com Deus. E aproveitando também, queria trazer 2 informações muito importantes sobre esse livro. A primeira é que toda a renda dele será destinada à Copiosa Redenção. Isso mesmo. Quando você adquire esse livro, além, né, da evangelização, além de se aprofundar na sua espiritualidade e na sua fé, você vai estar ajudando financeiramente uma obra que vive de doação, que é a Copiosa Redenção. A segunda informação tão importante quanto é que o prefácio desse livro foi escrito por um grande amigo meu, o professor Rafael Tonon, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre a Igreja Católica, e ele me ajudou muito, né, sobre o conteúdo que tem aqui dentro.
Então, diferente dos outros livros que eu escrevi, esse aqui ele tem um conteúdo um pouco mais profundo, especial, voltado para a doutrina da Igreja Católica, com o catecismo, encíclicas papais, e eu acho que vai te ajudar muito no conhecimento da nossa Santa Igreja Católica. Então fica aqui o convite, adquira agora mesmo, né, esse livro para te ajudar aí na tua vida espiritual e, consequentemente, ajudar também a nossa querida obra da Copiosa Redenção.